Bom, doutrina dos pais da igreja, nós estamos estudando aqui Irineu de Leão. Vimos agora aqui que ele tem uma cristologia refinada, uma cristologia pesada. Ele não acredita que a obra de Cristo fica restrita aos 80 anos de vida que nós temos aqui e às poucas pessoas que ouviram o Evangelho. Ele entende que a obra de Cristo é transcendental, ultratemporal e ultracósmica, e que vai abranger todos os homens em todas as esferas. E o Irineu tem uma outra doutrina também, que é uma eclesiologia de catolicidade da igreja, ou catolicidade da fé. O que é essa doutrina católica? Tempo dos gnósticos. E os gnósticos diziam o seguinte: para ser salvo, você não precisa ficar subalterno a um bispo. Ensino gnóstico. Ninguém tem que ter autoridade eclesiástica sobre você. Os gnósticos, eles denunciavam: esse pessoal, em nome do cristianismo, em nome da fé, ficam dominando as mentes e os corações. Os gnósticos ensinavam: você tem uma luz interior, você tem o Espírito, e por você ter o Espírito, você tem acesso direto a Deus. Não tem ninguém que tem que ficar mandando em você, te orientando ou te podando. Você já tem uma luz interior. Bom, esse ensino a gente sabe que existe hoje, está vivo. Sabe, essa insujeição às autoridades não é algo atual, é algo que sempre existiu. E o pior é que são as autoridades levantadas por Deus, porque o apóstolo Paulo fala que não há autoridade que tenha se levantado a si mesmo. Toda a potestade que existe foi ordenada por Deus, para louvor de quem faz o bem e para terror de quem faz o mal. Deus estabeleceu as autoridades. O que fazem os gnósticos? Eles lutam contra essas autoridades. Tanto Pedro quanto Judas denunciam os gnósticos e falam: olha, eles não aceitam as autoridades, eles blasfemam contra as dignidades. São os gnósticos. O que faz agora o Irineu, junto com o Policarpo, que já tinha feito isso, Inácio de Antioquia, que tinha feito isso, Clemente de Roma, que tinha feito isso. Vocês lembram que eu já falei desses pais aqui? O Irineu vem na mesma linha, e ele vai falar o seguinte: nós temos que fortalecer a autoridade cristã, e por isso ele tem a doutrina das Escrituras. Todo o ensino que nós vamos receber precisa vir de uma fonte. Qual fonte? Deixa eu pegar aqui a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Para Irineu é o seguinte: a fonte de autoridade é a Bíblia. A Bíblia é a fonte da autoridade. Qual que é o problema de Irineu? Que a Bíblia que eles têm é o Antigo Testamento. Sendo o Antigo Testamento, ficava difícil estabelecer a Bíblia dos judeus como autoridade sobre os gregos, sobre os latinos, sobre os pagãos, porque eles nem gostavam de judeu. Como que vai estabelecer as Escrituras? O que vai fazer o Irineu junto com os outros pais da igreja? Eles vão fortalecer a autoridade dos escritos apostólicos. Foram os pais da igreja que começaram a colocar as cartas de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Paulo nunca falou: estou escrevendo a Bíblia. Ou Mateus nunca intentou escrever a Bíblia. Quem é que valorizou o Evangelho de Mateus como Bíblia? Os pais da igreja. Quem valorizou o Evangelho de João como Bíblia? Os pais da igreja. Quem valorizou as cartas de Paulo como Bíblia? Os pais da igreja. Lembrando que a formação do cânon do Novo Testamento demorou muito tempo, demorou bastante tempo mesmo, e eles faziam citações dos apóstolos, conforme escreveu o bem-aventurado Paulo, conforme escreveu o bem-aventurado Pedro, conforme escreveu o evangelista Mateus. Eles foram citando os apóstolos. Toda a pregação dos pais da igreja era uma pregação bibliocêntrica. Eles citavam muito mais os apóstolos do que o Antigo Testamento. Se você ler os livros dos pais da igreja, você vai ver muitas citações dos apóstolos, ou a interpretação que os apóstolos faziam do Antigo Testamento. Eles começaram a equiparar o que os apóstolos tinham escrito com aquilo que os profetas tinham escrito, e aí vai surgir a autoridade do Novo Testamento. Os gnósticos, eles negavam tudo isso. Eles diziam o seguinte: primeiro, que a gente não precisa da Bíblia. Gnóstico: precisamos da Bíblia, precisamos do Espírito Santo. É esse que a gente precisa. O que é o Espírito Santo para os gnósticos? Não é o mesmo Espírito Santo que
que você tem para os apóstolos. O Espírito Santo para os gnósticos era um pneuma, apeiron. O que é esse pneuma apeiron? É um espírito que vem do infinito, é um espírito que paira sobre a face da terra, sobre todos. É uma inteligência, é uma mente, é um nous. E que qualquer pessoa pode receber o Espírito. Não precisa ser necessariamente um cristão dentro de uma igreja que obedece a um ritual. Qualquer pessoa pode receber o Espírito. É o pneuma apeiron. Com esse pensamento, com esse ensinamento, aí você não consegue manter uma igreja de pé. Porque o que nós ensinamos é que o Espírito Santo vem sobre os crentes. Aqueles que professam que Jesus veio em carne e sangue, e que nasceu de Maria, e que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quem tem essa profissão de fé, recebe o Espírito Santo. Quem não tem a profissão de fé, não recebe o Espírito Santo. Os gnósticos ensinavam que esse ensino nosso é totalmente errado. O ensino verdadeiro é esse, o pneumaperon, o Espírito infinito, o Espírito eterno, que ninguém pode dominar, e que vem sobre quem Ele quer vir, e permanece e ilumina, e faz o homem renascer. O próprio Espírito faz isso. Aqui o Irineu ele vai fortalecer a autoridade das Escrituras. E como que você fortalece a autoridade das Escrituras? Você precisa citar a Bíblia. Vai fazer uma pregação? Vou, cite a Bíblia. Fale da Bíblia. Fundamente a sua pregação na Bíblia. Fundamente a sua doutrina na Bíblia. Quando surgir um ensino como esse que eu acabei de apresentar para vocês aqui, que é o da redenção dos mortos, não é uma doutrina protestante, não é uma doutrina evangélica, é uma doutrina dos pais da igreja. Como que você vai apresentar isso para a igreja? Se num seminário teológico a gente não consegue entender, 4 anos de um bacharelado você não consegue entender, como que vamos apresentar isso para a igreja? Por isso a nossa pregação tem que se pautar nas Escrituras. Vai para as Escrituras, e vai nas Escrituras naquelas passagens que tem abundância sobre o assunto. Esse assunto não tem abundância de textos, você tem 2 ou 3 textos. Como que eu vou ensinar uma doutrina fundamentada em 3 textos obscuros, textos de difícil interpretação, complicado para entender? Não, eu vou fundamentar uma doutrina naquelas passagens que tem abundância. Aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Filipenses, aparece à vontade. Aí eu fundamento uma doutrina. Por isso ele elenca a doutrina, a autoridade das Escrituras, a autoridade da tradição. Uma igreja tem que ter tradição, ela tem que estar ligada de um pastor para outro pastor. Não pode surgir uma igreja que não tenha um fundador, e esse fundador não tenha sido ungido por um outro fundador. É uma tradição. O ensino não vai mudar. O ensino de Cristo até o último dia tem que ser o mesmo, e tem que ser transmitido de geração em geração, de pastor para pastor, de discípulo para discípulo. Isso é tradição, tem que mudar. Aí surge um movimento com inovação que não tem base histórica nenhuma. Para que você vai abraçar isso? Que é o problema das heresias. O heresiarca sempre é aquele cara que surge com uma heresia que é só dele, uma interpretação que é só dele, é só na igreja dele que tem, não tem tradição apostólica nenhuma. O Irineu fala, Paulo não ensinou, João não ensinou, Jesus não ensinou, Pedro não ensinou. Aí chega um gnóstico aqui ensinando, quer dizer que quebrou uma tradição. É procurar manter a historicidade da igreja. A igreja ela é histórica, ela está numa caminhada, e tem gente que passou antes da gente que está na mesma pegada que Cristo. Terceiro, a autoridade do credo. Nesse tempo aqui surge a necessidade de eu ouvir a sua confissão de fé. E a sua confissão de fé não pode ser individual. A Joyce tem uma e o Washington tem outra. Não, tem que ser uma confissão padrão, que é o credo dos apóstolos. Confissão padrão. Passava-se um ano inteiro, porque só tinha batismo uma vez por ano. Passava-se um ano inteiro, quando chegava perto da época da Páscoa, é a época de fazer o batismo. O que fazia durante esse ano todo? Ensinava-se o catecismo, ou o credo. A pessoa aprendia o credo, só o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria e do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Tinha que memorizar isso. E a pessoa tinha que confessar, na hora do batismo, esse credo. E se a pessoa não confessasse? Se ela não confessasse, ela não era cristã. Mas é a coisa mais fácil do mundo confessar da boca para fora. No nosso tempo, naquele tempo não. Naquele tempo era uma questão de consciência e de salvação. Se a pessoa confessasse que ela acreditava na divindade do Pai, aí o que acontece? Ele estava negando os outros deuses. Negou os outros deuses, perdeu a salvação. Bom, e a autoridade dos bispos. Você tem que estar em comunhão com o seu pastor e, inclusive, aceitar ser martirizado junto com o seu pastor. A autoridade dos bispos. Não dá para você se dizer que você é cristão se você não anda com os bispos da sua igreja. E os bispos andam com os bispos. Isso aí é a doutrina eclesiológica de Irineu. Maiores informações vocês podem ler aqui no livro Padres da Igreja, do Jacques Liebayer, tá bem? Aqui, século I até o século IV, fala bastante de Irineu. Essas são as referências que eu passei para vocês. Deus abençoe. Bom.